Chamar meu pai aqui que vai estar ministrando hoje. Amém. Glória a Deus. Marcelo tá por aí, não? Tá ali? Ah, maravilha, que benção. Vou chamar minha esposa aqui para vir orar aqui. Amém, Paizinho, nós te louvamos, Senhor, já por toda essa unção que o Senhor tem derramado nesse lugar, Senhor. Eu quero clamar agora, Pai, por essa palavra, Deus, que o teu óleo precioso, Senhor, se derrame sobre a vida dele e tudo que o Senhor tem para falar hoje, Deus, que nada, Senhor, fique para trás. Abre, Deus, os nossos corações, queremos ouvir a tua voz, que cada um aqui seja uma terra fértil para receber essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Na hora do louvor, eu estava aqui participando e eu tive uma visão de labaredas de fogo. E eu comecei a procurar discernir o que seria isso. E eu entendi que haverá dias aqui, quando eu digo aqui, é onde a igreja está congregando, seja aqui, seja num outro local, vocês vão ter experiências incríveis. E labaredas de fogo significa avivamento, significa ousadia, coragem. Certa vez Moisés estava sem saber o que fazer. De repente ele vê uma sarça ardendo. E ali Deus fala com ele. Irmãos, a igreja precisa ser aquecida novamente. A igreja precisa voltar a viver um Pentecostes que nunca poderia ter se perdido. A igreja precisa voltar a ser igreja. E Moisés, ele ouve o que Deus fala e Deus dá uma direção para ele que provavelmente ele poderia ter achado estranho, porque ele começou a dar várias desculpas. Ah, eu não posso, não sou eu, e por aí vai. Talvez tivesse passado na mente dele o seguinte: eu fugi do Egito, eu estou condenado no Egito, eu sou um perseguido pelo Egito, eu matei alguém no Egito, e eles estão me procurando, eu sou um foragido. E talvez na mente dele, ele pensasse: se eu voltar lá, eles vão me matar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus te chama, Ele providencia todas as coisas. E Moisés vai, obedece, e aquele que era perseguido, e aquele que estava com medo de ir, quando ele chega ali, tudo muda. E ali acontece algo tremendo, que o próprio faraó, e as pessoas começam a temer aquele homem. Quando você está com a sarça na sua vida, quando você está aquecido, não há principados e potestades, ainda que eles se levantam contra a sua vida, contra a nossa vida, eles não vão te atingir. Eles vão tentar. Eu vi há pouco a foto ali do Marcos, né? Ali no hospital, e ele sorrindo, e isso me mostra que Deus já ouviu a nossa oração e ele está bem. Que lindo ver isso. E Moisés cumpre sua missão. E certa vez, a igreja estava acuada. Jesus tinha partido e eles ficavam órfãos. O que nós vamos fazer? E eles estavam no cenáculo, eles estavam num lugar ali acuados. Qual é a nossa direção? Quantas vezes a gente se encontra assim, sem rumo e sem direção? Mas havia algo ali, eles estavam buscando a Deus, eles estavam buscando o Senhor. De repente, vieram línguas de fogo. De repente o avivamento chega, e aquele povo acuado, medroso,
eles saem para cumprir a missão e todos ali perdem o medo. Então eu quero te dizer, nessa manhã, você que está aqui nos assistindo, você que está aqui presente, não tenha medo do que vem por aí. Mas a palavra que eu quero compartilhar hoje, e nós vamos ler daqui a pouco, é algo que precisa te despertar. Quando eu falo você, eu me refiro a mim. Nós não podemos dormir como os demais. Nós não podemos ficar inertes, apáticos. Nós não podemos estar em cima do muro, não é o nosso lugar. Pertence ao maligno. O nosso lugar é estar no centro da vontade de Deus. E eu quero declarar na sua vida mudanças. Sabe, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu já vivi muitas situações na ceia, porque eu fui criado num lar metodista, numa denominação, na época, eu não gosto nem de usar muito essa palavra de tradição, mas havia ali muita tradição, e a ceia parecia uma coisa fúnebre. Ficava todo mundo assim, aquela coisa assim e tal, era bem fúnebre. Mas eu quero dizer para você que Santa Ceia é momento de regozijo, é momento de festa, é momento da gente se alegrar diante de Deus, porque quando nós participamos, nós estamos anunciando o quê? A volta do Senhor. Posso ouvir um amém de vocês? A volta do Senhor. E o diabo, ele fará de tudo para que você não participe da ceia. Um dos enganos que ele vai colocar, ele vai dizer, você não é digno. E quando ele falar isso para você, você diga assim, eu não sou mesmo. Mas o meu escrito de dívida já foi pago lá na cruz, e por causa de Jesus, eu posso participar da ceia. Situações acontecem no nosso cotidiano, que você fica, eu não posso, eu não vou participar, eu não sou digno. Irmãos, preste atenção numa coisa. Jesus disse que se nós não comermos desse pão, e não bebermos desse cálice, nós não temos parte com Ele. Então vamos fazer uma escolha. Eu vou participar. Eu vou crer que minhas fraquezas vão se tornar fortes quando eu chego diante de Deus e falo, Senhor, não é por merecimento, mas é pela graça infinita que Tu colocou na nossa vida. Amém? Eu quero chamar minha esposa aqui para fazer uma leitura bíblica. E aí nós vamos conversar um pouco. E eu quero reforçar o que a Andréia falou aqui sobre a célula que nós tivemos lá na casa do Cid, Lara. Desculpe se eu trocar um pouco o nome assim, até eu acostumar. Esse aqui. E nós ali começamos a falar sobre batalha espiritual. E pode ter certeza, muitas mudanças vão acontecer nas nossas vidas a partir do momento que a gente compreender que a igreja vive num campo de batalha. Amém? Amém. Mateus 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas
entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu não sei se acontece aqui, eu acho que sim. Você tem costume de andar com o seu carro na reserva aqui? Sabe aquela coisa assim, não, a gasolina vai dar, né, André? A gasolina vai dar. Não. A hora que acender aquela luzinha lá, ainda dá para eu andar um pouco. Queridos, se o teu carro para em algum lugar, lá no Rio tem muitos túneis, montanhas, e é difícil quando um carro para ali por falta de combustível, num daqueles lugares, e ali, mas algo se resolve, alguém vem, socorre, traz um galão, o guincho vem, leva o carro, você pode levar uma multa, várias coisas podem acontecer. Está resolvido. Agora, no reino de Deus, duas coisas muito importantes nós não podemos dispensar. Nós não podemos andar na reserva. Nós não podemos ter pouco azeite. Nós não podemos pegar e ficar, não, esse azeite aqui vai dar. A minha botija está ali com um pouquinho de azeite, eu vou conseguir chegar lá no reino de Deus. Aqui, essas virgens que não eram prudentes, elas chamadas nécias ou loucas, elas achavam que poderia resolver o problema. Não, tem um pouquinho de azeite aqui. Porque todas estavam dormindo. Mas quando o noivo chega, a igreja desperta. E eles despertaram, elas despertaram. Porém, 5 ficaram ali numa zona de conforto. Igreja, não há mais tempo de ficar em zona de conforto. Por isso, as liturgias de cultos, nós aprendemos, não digo que é errada, a maneira como a gente faz, Deus é um Deus organizado, mas vamos estar preparados para algumas coisas que Deus vai fazer. Haverá dias que vocês chegarão aqui e de repente começa um grande mover de adoração e não vai ter uma ministração da palavra, e você pode dizer, poxa, ninguém pregou a palavra. Sim, a palavra foi pregada pelo Espírito Santo através da adoração, da música, de cânticos espirituais, de palavras proféticas. Amados, vamos abrir o nosso coração. Agora, para que isso aconteça, eu preciso estar com azeite sobrando. E aquelas nessas queriam pegar azeite do outro. Você pode até andar com uma pessoa cheia de unção do seu lado, mas você pode ali pedir para alguém, ore por você e você ser abençoado, mas há um momento que você precisa falar, Deus, eu preciso viver isso, eu preciso ter essa unção na minha vida, eu preciso ter o meu cálice cheio de azeite, porque o meu cálice transborda. E aí os inimigos vão caindo por terra. Como está o seu depósito de azeite? Sabe, queridos, a modernidade nos afastou muito de Deus. De uma forma geral, nós entramos na zona de conforto, e eu não sei, você, não estou aqui para julgar ninguém, mas qual é o tempo que você tem se dedicado para falar com Deus? Não, mas aqui na América é trabalho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta noite, eu não paro. Eu vejo que aqui a coisa é movimentada mesmo, e tem que trabalhar.
Mas tempo para assistir o jogo do Brasil nós vamos ter, sim ou não? A gente vê que dá um jeito. Não é errado. Agora, eu quero contar para vocês a experiência que Deus tem nos dado sobre intimidade com Deus. Porque às vezes a gente fica fazendo conta assim, não, eu vou orar 1 hora e vai dar resultado. Não, eu vou orar 2 horas, vai ser melhor. Me desculpe se eu vou te decepcionar. Você pode ficar 1 hora orando, 2 horas, passar uma noite orando e não resolver nada. Parece forte isso. Mas se você ficar ali com vãs repetições, não vai rolar, querido. Agora, a partir do momento que você chega diante de Deus e fala assim, Pai, eu quero sentar no teu colo. Sabe por quê? Porque foi passado para nós a ideia de que o nosso Deus era um Deus que a gente não podia chegar perto. Mas Deus é Pai e ama você como um pai ama o filho. E quando você começa a chegar perto de Deus e você ter intimidade com Ele, você não tem noção das coisas que começam a acontecer. A gente usa aquela expressão, Deus, eu quero entrar na tua presença. Não é errado, mas deixa eu te falar, viva na presença de Deus. Eu gosto de brincar que às vezes me perguntam assim, o que é orar sem cessar? Eu sempre digo assim, mora no Rio de Janeiro. Senhor, livra-nos de assalto, bala perdida, de sequestro, de blá, 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 blá. Você toda hora você tem que estar orando. Mas orar sem cessar é você estar conectado com Deus. Não deixa o diabo falar para você, Deus não está ouvindo a sua oração. É mentira, o diabo é mentiroso, gente. O diabo é o acusador. Ele se levanta contra nós e ele vai dizer, não recebe a tua oração. Deus não está ouvindo a sua oração. Eu não sei se você já separou o tempo para orar e parece que Deus está longe. Parece que Ele não está te ouvindo. Mas essas virgens aqui, o problema delas foi elas não terem o azeite necessário. Então não dá para andar na reserva diante de Deus. Não dá para você falando, não, eu tenho um pouquinho de azeite aqui. Vai dar. Pergunta para o Sidney se ele levar os armamentos dele lá para matar lá aqueles, né? Sidney? Desculpe usar um pouco você aí, mas ele contou a história para mim, eu fico assim encantado. Eu não vou fazer porque eu não sei atirar nem estilingue. Mas se ele não se equipar, não vai rolar. Igreja, vamos nos preparar para o avivamento. A igreja não pode dormir. O anticristo realmente está vindo aí de uma forma assoladora, mas é inevitável. Porque quem vai combater? Eu e você. É a palavra de Deus, é a unção que está sobre nós. Nós precisamos buscar esse azeite, queridos. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. E eu vou dizer para você que não é difícil, não é algo religioso. Sabe, não é, sabe, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu e com muitos que eu conheço. A pessoa, ela está sem sono. E ela quer dormir, ela está sem sono. Ela começa a ler a Bíblia, dá sono. Já aconteceu isso com você ou não? Você começa a ler a Bíblia, vem um sono. Aí eu não vou falar para você, vai ler a Bíblia que dá sono. Mas sabe por que eu estou falando isso? É porque é a carne lutando contra o Espírito. A carne não quer que você pegue a palavra e fique meditando na palavra, fique conhecendo a palavra, porque quando você tem isso aqui na sua mente, no seu coração, você tem autoridade. Eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões. No decorrer desse tempo que nós vamos estar aqui,
permitindo Deus, nós vamos contar muitas experiências. E as experiências que nós tivemos, e a gente sempre, Deus sempre nos abençoou, que nós tivemos várias testemunhas presenciando. Então, em 1975, nós provamos de um grande avivamento numa igreja metodista. Igreja tradicional, não, esquece negócio de igreja tradicional, igreja pentecostal, Assembleia de Deus, não, igreja é igreja, ponto. E nós estávamos ali, mais de 100 jovens, numa torre da igreja metodista. E a gente fazia vigília naquela época, e nós íamos trabalhar no sábado de manhã. Na época eu trabalhava na gerência de banco, a Cleide também, e a gente trabalhava com financiamento, então abria aos sábados, e é impressionante, a gente passava a noite toda na vigília, íamos trabalhar no dia seguinte, estávamos cheios de energia, mas algo acontecia ali muito forte. Nós estávamos um dia orando e a gente não sabia, porque nós éramos metodistas, não entendíamos bem batismo do Espírito Santo, não entendíamos bem os dons espirituais, ou como orar em línguas. A gente não entendia muito isso, mas acontecia naturalmente. E uma madrugada, nós estávamos lá, de repente chega o corpo de bombeiro, igual a gente ouve muito aqui, né, passando a sirene. E o corpo de bombeiro chega e sobe e fala, não, um vizinho telefonou, dizendo que está saindo fogo aqui da torre. Aí nós olhamos, queridos, não tinha fogo, mas tinha labaredas de fogo. Você pode dar um glória a Deus por isso? É isso que eu vi aqui hoje, vocês com sinceridade. Irmãos, permaneçam humildes, aqui ninguém é melhor do que ninguém, não. De vez em quando eu falo com a minha mãe assim, minha mãe tem 91 anos, uma das principais intercessoras da minha vida, e ela dizia assim, desde pequeno, quando você era criança, eu orava para você ser um pastor. Eu falo, mãe, por que você fez isso, mãe? Por que você não deixou eu seguir minha carreira, mãe? Eu vim a ser pastor por um chamado de Deus. Eu trabalhava na época no Rio de Janeiro, estava no auge financeiro, numa grande importadora, e ali, meu Deus, fui promovido para praticamente uma grande região do Brasil como diretor. Na época o fixo era $7.000, era $4 naquela época, mas era muito dinheiro, fora os benefícios. E numa noite, Deus fala, para tudo. Gente, você com crianças, escolas particulares, o Mateus, o Lucas, tudo escola particular, tudo bonitinho. E ainda o desafio de ligar para a esposa e falar, vem me buscar. Quando eu liguei isso para ela, ela já pensou, pediu demissão do emprego, saiu. Como no momento em que tudo estava tão bom, mas ali, para nós, não seria bom, seria desastre. Eu não sei como seria o nosso casamento, eu não sei como seria a nossa família. Se tiver oportunidade, eu quero ler uma carta de 1995, 92, que nós achamos, mexendo em umas coisas lá em casa, semana passada, lá no Rio. E nessa carta fala algo muito profético na nossa vida. Tínhamos esquecido dessa carta. Uma carta que Deus dá uma visão para uma jovem que não sabia ler e não sabia escrever. E essa jovem tem uma visão a meu respeito, a nosso respeito, e a patroa dela escreve tudo. E tudo que está escrito ali, algumas coisas têm acontecido nos dias de hoje, até sobre o ministério do meu filho Mateus. Aquela carta fala. Chega um momento que na visão está assim, um dos seus filhos será
alguma coisa assim, não me lembro. Chamado para uma grande obra. Que eu vou dizer para vocês, se vocês conhecem a história, os profetas chegavam lá no nosso ministério, era impressionante. Pessoas que eu chamava para pregar, pastores, amigos, e alguns eu não conhecia, mas era boa indicação. Chegava no momento do culto, eles paravam, olhavam para Mateus e Andréia e começavam a falar: vocês vão embora. Aí eu ficava bravo, viu? E eu falava com Deus, eu falava: Senhor, eu também sei profetizar, Senhor. Eles vão ficar aqui. E eles com muito tato, com muito jeito, disse: Pai, nós vamos ter que ir, temos um chamado. E vieram para cá. E eles tiveram a sabedoria de, na primeira viagem, trazer nós dois. E a gente estava lá num hotel, acho que em Pômpano, se não me engano, e até sair a casa que eles tinham alugado, tal, enfim. Aí eu tô lá, 10 horas da noite, mais ou menos. Aí eu mexendo no Facebook, não tinha o WhatsApp ainda, não tinha, mas tinha o Facebook e estava bombando. Aí eu vejo do nada ali, eu vejo um nome escrito assim: Marta. Faz assim, Marta, faz assim. Passei uma mensagem para ela. Fazia muito tempo. Famílias que congregaram conosco, que estavam aqui, que participaram com a gente, a célula na casa lá do Marcos e da Mônica, muitas coisas aconteceram. A Inês, hoje uma pastora, enfim. Falei: vou mandar uma mensagem. Aí ela logo: Vô Milton? Sim, estamos aqui. Aqui? Nossa, eu nunca estou acordado nesse horário. Mas naquele dia, o anjo do Senhor não deixou ela dormir, porque dali Deus tinha um propósito. E se nós chegamos hoje até aqui, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então a palavra que eu queria deixar hoje para a igreja é que vocês não desmotivem, não desanimem, sabe? Eu não conheço a história de vocês, a vida de vocês, mas eu acho que Deus tem nos colocado nas regiões celestiais. E eu hoje, olhando o rosto de cada um de vocês, parece que eu já caminho com vocês há muito tempo. Está ali o casal ali, deixa eu ver se eu não esqueço, Rogério e Andréia. Olha aí. Eu vi quando eles chegaram. Os desafios. Mas Deus falou com eles: irmãos, vamos buscar nesse ministério algo muito rico lá no nosso ministério no Rio de Janeiro. Eu sei que aqui também vocês têm, porque Deus separa o Marcelo e a sua esposa para estar junto, aliançado, e de repente começam outras pessoas a congregar. Saiba que vocês estão aqui por um propósito de Deus. Nós não somos a melhor igreja do mundo, nunca vamos ser, temos tantas dificuldades, tantas lutas, mas algo que nós temos é uma essência do Evangelho. Ensinei meus filhos a nunca terem soberba no coração, porque eu vivi situações no Rio em que em alguns lugares, para você pregar aqui agora, você tem que ser promovido a apóstolo. Você já ouviu isso, Marcelo? Tem que ser promovido a apóstolo. Eu falei: não, mas eu sou pastor. Não, mas a gente pode fazer, reunir um conselho. Aí você pode. Então pastor não prega. Não, agora aqui, bispo ainda a gente recebe. Eu falei: tá bom. Vou seguir o meu caminho, fazendo a vontade de Deus, porque para nós o que mais alegra o nosso coração é olhar as vossas vidas e ver semblantes transformados. Posso andar um pouquinho assim? Lá na igreja eu faço isso, o câmera fica doido lá, porque eu, quando começa a sair, Deus começa a dar profecia, e eu vou para lá, vou para cá, e o pessoal fica correndo. Esse pastor não tem jeito, mas não vai brigar comigo mais agora, né? Não vai ficar mais aí: pastor, como diz você, né? Já tá velho, né? Digo mesmo.
É, porque a palavra profética para nós é que a gente viria para cá, um dia moraria aqui, se essa palavra vem de Deus, um dia vai acontecer, e que seria uma ditosa velhice. Eu não sei o que é ditosa velhice, a Bíblia fala que ditosa velhice, mas ditosa deve ser algo bom, deve ser, sei lá, alguma coisa aí, não tem problema, né? Só de estar com vocês, gente, já é algo muito bom. E eu queria compartilhar com vocês mais um texto para a gente ir para daqui a pouco para a ceia, que está em Atos capítulo 2, versículo 40. Nós vamos ler o versículo 42 e o versículo 46. Livro de Atos, capítulo de número 2. Vamos lá. Glória a Deus, Senhor. Nossa igreja lá é conhecida, eu principalmente sou conhecido como quebrador de protocolos, porque eu não quero estar preso. Eu sei que Deus é organizado, eu sei tudo isso. Eu sou metódico em muitas coisas, horário então, minha esposa aí que o diga, né? Eu não gosto de chegar atrasado e por aí vai. Mas no reino de Deus a gente precisa dar liberdade para o Espírito Santo. O profeta Joel disse que nos últimos tempos, e isso lá em Pentecostes, Pedro fala, volta a repetir, acontecerá nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, e para nós, os velhos terão visões, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão, mistura tudo. Por quê? Olha, deixa eu falar uma coisa, então você que pode ficar assim, não, poxa, será que eu estou meio velho, será que você pode estar pensando assim? Deixa eu te falar uma coisa, vai conhecer a história de Caleb. Chegou um dia diante de Deus, eu acho que ele tinha 80 anos, 80 e pouco, ele falou assim, eu ainda tenho muito vigor, e eu quero tomar posse daquilo que me foi prometido. Então não importa o tempo, não importa a idade, o que importa é o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. O versículo 42 diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o 46 diz assim, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A igreja não pode perder a sua essência. E uma das coisas que muito tem me alegrado aqui é de ver que acabou a reunião aqui, vocês vão comer a comunhão. Hoje tem a ceia do Senhor. O partir o pão também tem a ver com a ceia do Senhor. Mas esse momento de comunhão, de partir o pão, de casa em casa, comer as suas refeições com alegria, faz parte da essência da igreja. E a igreja, por um tempo, o que aconteceu com ela? Cultos. Você entrava, tudo bem, alguns falavam paz do Senhor, a graça e paz, e cada um usava, né? Toda a liturgia, acabou o culto, tchau. Você ia embora, participei do culto. Mas nós não sabíamos se um estava precisando de uma ajuda, de uma oração, de uma ajuda financeira, de alguém. Sabe, irmãos, nós somos uma família e não tem como não sermos família de Cristo. Igreja, ela é família, não tem como a gente tirar e falar, não vamos misturar as coisas, porque a igreja é igreja. Não, nós somos corpo de Cristo. Nós somos uma família que precisamos a cada momento buscarmos voltar à essência. E eu queria pedir nesse momento que você tivesse um tempo, daqui a pouco eles vão ministrar a ceia, e eu tinha pedido para minha esposa, mas eu não preparei ela, não sei se ela vai poder, mas eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, se você está aqui hoje vivo, é porque Deus tem propósito. O Sidney poderia não estar enxergando, mas Deus o curou milagrosamente.
Deus está ouvindo a sua oração. E eu queria te convidar nesse momento a se colocar de pé. Para nós termos um tempo de oração, Deus falar conosco. E eu queria que você prestasse atenção nesse cântico. Deixa Deus falar com você, mesmo que eles aqui não consigam, não conheçam a música, a parte musical, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E vamos ter esse tempo de renovo, tempo de oração, tempo de Deus falar. Se Deus permitir, estaremos orando uns pelos outros, vamos ter a ceia do Senhor. E aí eu passo aqui para os pastores daqui estarem direcionando. Preste atenção nesse cântico. Queria que você fechasse seus olhos. Cada um de nós tem passado por um tipo de situação, vivido um tipo qualquer de circunstâncias. E muitas vezes a gente chora sozinho. Mas o Espírito Santo que está em nós, Ele é o mensageiro até o Pai. E eu quero que você ouça essa música. Vou cantar aqui, não ensaiei, Mateus acho que nem conhece, nunca ouviu. Mas pelo recado que ela te dá, que ela nos dá. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, onde você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Esse é um recado de Deus que vai acontecer. Aleluia, Senhor. Deus mandou te falar. Glórias, glórias. Que tudo vai passar. Tá chorando
Paulinha, vem cá, Paulinha, você. Vem cá. Tício, vem me ajudar aqui. Talamanai, xalamicantiliai. Coloca a mão assim nela, assim. Espírito Santo, vai tocando agora. Filha minha, há 6 dias atrás, o sono não vinha. E você perguntava: Deus, até quando? Até quando? E você chorava, e você olhava na janela, olhava para a cama, olhava para o travesseiro. Mas o Senhor está te dizendo nessa manhã: eu estou cuidando de tudo. Se prepare para o renovo na sua vida. Se prepare. Se prepare, porque cada abraço que você receber aqui hoje, do corpo de Cristo, é o Senhor te abraçando. Queria convidar as irmãs da igreja que puderem vir aqui abraçar ela aqui. Dá um abraço, só dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço nela. Aleluia. Aleluia. Vem, Matilde, vem. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vem cá, Sidney, um pouquinho. Vocês vão se acostumando comigo, gente. Ah, eu sou tímido, eu não sei o que, não tem problema. Mas aqui é família. E a Lamanashi, calma. Marcelo, vem me ajudar aqui. Kalamanashi, Andeli, Shaya. O Senhor está dizendo para você: não és tão forte quanto pensa que és. Conheço você da sua infância, do ventre da sua mãe. E Deus está me dando uma visão de você com entre 6 e 7 anos de idade. Um momento em que você se sentiu só. Você indo para a escola, mas parece que você estava ali meio assim desnorteado, se sentindo meio indefeso. Mas o Senhor está dizendo: eu te separei. Eu te separei. Não há fracasso, nada, porque eu te tornei mais vitorioso em Cristo Jesus. Da tua família cuido eu. Nenhum dos seus filhos irão se perder, porque eu coloquei selo na vida deles. O resgate chegou. As promessas chegaram. Esposa, vem aqui do lado dele. Vem cá, esposa. Vem cá. Aleluia. As irmãs da igreja que se sentirem assim, de se aproximar, a gente vai ficar com liberdade. Vamos ficar. Oh, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia.
Aleluia, santo, santo é o Senhor. Seja abençoado, jovem. E ela canache. Deixa eu dar um abraço, vem cá. Eu te separei, viu? E o Senhor te diz nessa manhã dos teus pecados, eu não me lembro mais. Já lancei no mar do esquecimento. Um novo tempo na sua vida. É o Senhor te abraçando e dizendo: filho meu, filho meu. O Senhor os abençoe. O Senhor os abençoe. Está cuidando de toda. Sei que a saudade é grande dos filhos. Deus vai surpreender vocês. You never stop working. You never
irmãos, quero ler, está em Hebreus 1:9. Pode se sentar um pouquinho. Diz assim: eu creio que é uma palavra para nós hoje, que foi falado sobre avivamento, sobre o óleo. E fala: amaste a justiça e aborrecestes a iniquidade, o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, igreja. Te ungiu com óleo de alegria, mais que qualquer companheiro. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Nós cantamos uma música que diz: óleo de alegria em lugar de cinzas. Então, quando você pensar que parece que tudo acabou, existe um óleo de alegria que traz o gozo do Senhor para a nossa vida. E tudo se renova. E do nosso interior fluirão rios de águas vivas, ainda que no exterior as coisas estejam tudo de cabeça para baixo. Ainda que você não entenda, o Senhor diz: eu tenho o óleo de alegria para você. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou chamar o Marcelo aqui para me ajudar aqui com a ceia. Muito bom, né? Esse é o corpo de Cristo, né? Quando a gente pode se sentir em família, ter comunhão, ter cura, né? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, né? Amém. E o Senhor Jesus, ele estava ali numa mesa sentado, antes de ser, né, levado aos céus, né? Ele ali sentado, né, numa mesa muito maior do que essa, imagino. Pelo menos os 12 apóstolos ali sentados com ele. E ele ali fala e ninguém entende muito bem o que ele está falando, né? Mas ele pega o pão, parte o pão e fala: olha, esse é o meu corpo que será partido, né? E ele fala: fazei isso em memória de mim. Então toda vez que a gente está à mesa do Senhor, né, como essa aqui, é para que a gente traga à memória todo o sacrifício que foi feito por nós e todo o poder desse sacrifício. Porque ele não é simplesmente uma simbologia, né? Aqui é um símbolo. A gente não está bebendo sangue nem comendo o corpo do Senhor literalmente, mas é um símbolo de tudo aquilo que foi derramado na nossa vida através do corpo de Cristo, através do sangue dele que foi derramado na cruz, que nos limpa do pecado, que nos tira do lodo, né, da lama, que passa por nós e consegue tirar tudo aquilo de ruim que tem em nós, né? O sangue de Cristo é aquele que ali na cruz foi derramado para que hoje a gente pudesse ter acesso ao Pai livremente. E quando a gente faz isso, a gente faz em memória de tudo isso, crendo que Ele é o mesmo e que Ele nos une a Ele quando a gente participa do corpo, né? Quando a gente participa aqui da comunhão, do partir do pão, né? da ceia. Então vou pedir pro Marcelo orar aqui pelo pão, pelo vinho. Deus, nós te agradecemos pelo sacrifício da cruz, agradecemos por Jesus Cristo, te agradecemos porque o próprio Deus veio até aqui para sacrificar por nós. E nesse momento, ó Pai, nós queremos nos dedicar, ó Pai, ao Senhor. A Tua palavra nos chama a cada dia para dar continuidade àquilo que Jesus começou aqui. E que nesse momento, ao participar da ceia, nós possamos refazer esse compromisso de dar continuidade. Quando o próprio Jesus enviou os discípulos, disse: pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Que ao participar dessa ceia, nós possamos dar continuidade a isso, ao grande plano de salvação que o Senhor tem para todos nós, para todos nós.
para cada um de nós que estamos aqui e para aqueles que ainda não foram alcançados. Que nós possamos realmente reatar as nossas alianças com o Senhor, forma de fazer valer a pena esse sacrifício que foi feito ali naquela cruz. Que nós não venhamos de maneira nenhuma viver de uma forma que esse sacrifício não vale a pena. Nos ensina, nos molda. Que com Teu Santo Espírito, Senhor, nos tire do nosso conformismo, da nossa zona de conforto, que muitas vezes nós nos sentamos e achamos gostoso estar ali. Mas o Senhor nos chama para algo maior. E que essa manhã seja uma manhã de renovo nas nossas vidas. Uma manhã de, ao participar desse momento simbólico que nós vamos ter aqui, de comer do corpo, de beber do sangue, que esse momento simbólico seja um diferencial nas nossas vidas e que a partir desse momento nós possamos viver para fazer valer a pena esse sacrifício. Amém, Senhor. Aleluia. Eu quero pedir hoje aqui a ajuda do Sidney e da Lara para distribuir aqui. Os irmãos preciosos aqui. Já que o Senhor começou aí já uma obra de transformação, vocês já vão distribuindo, né? O milagre vai passando por vocês e já vai sendo transmitido. Isso é interessante, quando o Senhor multiplicou, né? Uma das multiplicações, né? Dá a entender que foi multiplicando na mão dos discípulos, né? O Senhor chegou, botou os discípulos ali, deu um pouquinho para cada um e falou, agora vai, e reparte. E o pão não acabava, e eles repartiam, e o máximo que eles tinham na mão era o que cabia na mão. Mas 5.000 pessoas, né, provaram daquela bênção. E o Senhor, Ele é tão bom com a gente, que Ele permite que a gente faça parte do milagre, né? E assim eu creio também, o milagre que o Senhor está derramando na vida de vocês, vocês também vão ser instrumentos de milagre na vida daqueles que vão receber de vocês, em nome de Jesus. Podem distribuir, segura aí, cada um. O pão é suco de uva, tá? Então não tenha medo de tomar, você não vai se embebedar. A gente aqui também tem o costume de servir para as crianças, tá? A gente entende que é importante que as crianças, desde de novinho, entendam, né, a importância da ceia. Não se preocupe que não tem nenhum teor alcoólico, é suco de uva mesmo. Então eles podem participar. Se algum pai, alguma mãe entende diferente e não quer, é só ir lá com o professor. Mas a gente entende que é importante que eles saibam, que eles aprendam. Em nenhum momento da Bíblia a gente vê o Senhor afastando as crianças de participar. Pelo contrário, né? Tinha uma criança perturbando ali, devia estar perturbando, porque os discípulos chegam e falam assim, Senhor, tira essa criança daí, está atrapalhando o que o Senhor está falando. Ele fala, não, deixa elas virem até mim, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, claro que eles não têm o entendimento que nós temos hoje, mas o quanto mais eles participam, praticam e aprendem, mais eles vão... Pegar esse que o Mateus estava dizendo aqui, uma vez lá no Rio também uma irmã veio questionar a gente, mas como vai dar ceia para as crianças? Aí eu falei para ela assim, você sabe o que é estatuto perpétuo? Ela falou assim, não. Eu falei, então aprenda o seguinte, quando a Páscoa foi instituída ali no Egito, para a família, o povo de Israel, toda a família participou, toda, inclusive as crianças. Então não se preocupe, mas a criança não tem discernimento. Não, a criança não tem discernimento com um monte de coisa, mas participa da nossa vida. Então eu estou falando assim com muita graça e autoridade de Deus, para vocês ficarem tranquilos, porque lá no passado a gente fala, a criança não pode participar. Se Deus permitir, talvez numa outra ministração, eu possa explicar melhor o texto que fala o homem examinar-se a si mesmo. Qual é o contexto que ali está pedindo se examinar, tá bom? Mas se você sente no coração, deixa teu filho participar, que vai ser bênção para a vida dele. É corpo de Cristo. Amém. Para completar aqui, a gente também não tem problema se você ainda não foi batizado, mas se você já confessou o Senhor como seu Salvador, né, você também pode participar. Eu sei que tem alguns lugares que não permitem quem não foi batizado naquele lugar, enfim.
Mas a gente não entende assim, né? A gente viu quando, se não me engano, foi quando Paulo saiu da prisão, né? Ou foi quando Pedro saiu da prisão, que o carcereiro ali começou a indagar, e aí ele falou, olha, continuou pregando para ele, disse que ali foi batizado ele, toda a sua casa, e todo mundo foi ganho para Cristo, né? Naquela época se batizava assim automaticamente. Você aceitou a Cristo, você vai lá e batiza. Hoje a gente tem algumas dificuldades, né? Então, se você não se batizou por conta de logística, não é isso que vai te impedir de participar do corpo de Cristo. Amém. Aí, ó, a gente já pode ali. E se você não se batizou, procura a gente também, se você quer se batizar, que a gente logo vai fazer um outro batismo. Amém? Então você pode comer o pão, pode fazer parte. Amém, Senhor, nós lembramos aqui, Senhor, todo o sacrifício que foi feito por nós, Senhor. E pode tomar também o cálice. Senhor, estamos aqui, Senhor, como família de Cristo, como tua família, Pai. Faça a tua obra em nós, Senhor. Sabemos que não é, Senhor, esse pedaço de pão, esse gole de suco que vai transformar a nossa vida, Senhor, mas é o ato de fé, de crer que tudo aquilo que o Senhor deixou para nós é poderoso para nos transformar, para nos fazer alcançar aquilo que nenhum homem poderia alcançar aquilo que somente podemos alcançar em Ti, contigo, Senhor. Experiências maravilhosas de amor, Senhor. Aleluia. Se você pudesse colocar de pé, profetizar sobre a vida do seu irmão, se você quiser dar um abraço em alguém, se você quiser cumprimentar, ou simplesmente liberar uma palavra, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia, Senhor, queremos viver o novo que o Senhor tem para nós, Senhor.
Senhor, pedimos a tua bênção sobre cada um aqui, Senhor. Mais uma vez, Senhor, levanta o enfermo, Senhor. Levanta o cansado, o abatido, Senhor. Oh, Pai, quero te pedir também pela vida do Theo, que está lá na Califórnia, Senhor. Seja com ele, guarde a vida dele, livra de todo mal, Senhor. Abençoa ele, Pai, em todos os jogos que ele vai ter ali. Que o Senhor esteja com ele, usa ele ali também poderosamente, Senhor. Guarda cada uma dessas crianças, Senhor. Pedimos a sua bênção, Senhor. Profetizamos saúde sobre a vida de cada um deles, Senhor. Dos que estão em casa, dos que não vieram, Senhor. Abençoa a vida de cada criança, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pedimos a sua bênção sobre esse alimento também, Pai. Nos dê um tempo de comunhão abençoada e uma semana na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Temos ensaio do coral After Lunch.